Graça e paz, igreja. Vamos dar início a mais um culto da nossa semana aqui da IERC. Que você seja bem-vindo nesse momento e que possamos convidar o nosso amigo Espírito Santo para estar conosco. Antes eu gostaria de ler um texto com vocês, que está em Romanos 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentou como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. O nosso maior presente é Jesus. Ele que nos livra do pecado, Ele que nos livra da morte, Ele que nos livra de todo o mal todos os dias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor não olhou para os nossos pecados, não olhou para os nossos erros, para as nossas limitações, mas o Senhor antes mesmo nos amou. O Senhor nos amou primeiro. E por nos amar tanto, o Senhor deu o seu único Filho para nos salvar. Obrigado, Deus, porque esse amor tão grande rasgou o véu e nos permite hoje nós termos livre acesso a Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por ter morrido por mim, por ter morrido pelos meus irmãos. Hoje, como igreja, nós declaramos que somos Teus filhos amados, Deus. E nós agradecemos por todo o Teu sacrifício, Jesus, porque sem Ti não seria possível nenhum culto, nenhuma adoração. Eu fico imaginando como é as pessoas que não Te conhecem, para onde eles correm, para onde eles vão, se só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Por isso, enche-nos, Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo Consolador, que Ele vem encher agora cada lar, cada ambiente, cada coração. Que todos possam se lembrar que não importa, Pai, o tamanho das lutas, das dificuldades, mas sim o Deus que elas servem, porque não há Deus tão grande quanto o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu amor tão grande. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado por nos amar primeiro. É no nome santo de Jesus que eu oro e agradeço e consagro este culto a Ti. Amém. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra que encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está
investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e nela encontra poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Amém. Glória a Deus. Tão bom nós termos esse Jesus que está conosco na caminhada. Mas às vezes no decorrer da nossa caminhada acontecem diversas situações em que você olha para o lado e você não sabe o que fazer. E é somente o Senhor que pode nos ajudar nesses momentos. Eu não sei o que você tem passado, como tem sido os seus dias. Os meus têm sido de umas lutas, vamos dizer, bem ferrenhas. Mas eu tenho a certeza do Deus que eu sirvo. E que quando eu clamo a Ele, Ele está comigo. Então clama ao Senhor. Creia que o Deus que você serve é um Deus de milagre, é um Deus que muda estações, que muda as condições. Deus pode, num piscar de olhos, mudar tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. Ele pode, com uma palavra só, falar: Covid, vai embora. Você crê? Ele pode mandar embora toda enfermidade que está no meio da tua casa, no meio dos teus familiares, toda contenda. Ele pode mandar embora tudo aquilo que tem afligido a tua alma, o teu coração. E eu quero profetizar nessa noite que sonhos sejam ressuscitados, que vidas sejam renascidas, que os planos e os propósitos de Deus se cumpram na tua vida, porque Deus tem infinitamente mais para fazer na minha e na tua vida. Então fala: Senhor, parece que está morto aqui, está difícil cultuar em casa, parece que o meu espírito está morto, não tenho vontade de te adorar, não tenho vontade de te buscar.
mas o Senhor quer reavivar o teu espírito. O Senhor quer fazer com que você viva os sonhos que Ele tem para você. Na igreja às vezes é fácil ser crente, mas é quando chegam os momentos difíceis que o Senhor quer saber quem você é no reino de Deus. Quem você é. Então creia no Senhor. Assim como Jesus estava naquele momento que Lázaro morreu e ele chorou, porque ele sentiu a dor do amigo que tinha ido embora, que tinha partido. O Senhor também sente a tua dor, Ele está com você. Mas Ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. E Ele ressuscita sonhos. Ele cura vidas. Ele transforma vidas. Receba essa palavra aí no teu lar, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre,
remove a minha pedra. Oh, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, e faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Paz do Senhor, irmãos. Antes de entrarmos na palavra, gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm contribuído com o seu dízimo, a sua oferta, reforçar a importância disso, né? Nós temos que manter muitas coisas ainda, apesar de termos várias atividades paradas no local, nesse local, né, no salão, mas ainda assim nós estamos arcando com uma parte do aluguel, nós temos que manter os missionários, as nossas ajudas que nós enviamos para missões, e é muito importante que você continue com esse princípio de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Na sua tela agora vai aparecer aí os dados bancários da igreja. Você que tem esse princípio no seu coração e que você está disposto nesse momento a dizimar e ofertar, pode estar separando o seu dízimo agora, a sua oferta, através dos seus aplicativos, ou se você quiser entregar em forma de dinheiro mesmo, em espécie, você pode entrar em contato conosco, com alguém aqui da liderança da igreja, o pastor Márcio, o meu tio Milton, o Rogério, que são da tesouraria, e até mesmo mandar uma mensagem para mim, para o Vitor. A gente dá um jeito de ir até a sua casa, retirar o seu dízimo, a sua oferta, ou você pode também ir até alguma das nossas casas e lá entregar, né? E eu gostaria de orar pela sua vida, por você que vai agora dizimar, que está ofertando. Feche os seus olhos onde você está. Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu venho colocar cada dízimo e cada oferta que está sendo depositado diante do Senhor, Deus. Senhor, nós entendemos que isso não é para nós, apesar de nós desfrutarmos um pouco disso como igreja, como instituição, não desfrutar, mas utilizar da melhor forma, Pai. Mas, Deus, eu creio que o Senhor vai derramar muito mais na vida dessas pessoas que têm esse princípio de dizimar e ofertar na tua casa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha proteger os missionários, que o Senhor venha, Senhor, proteger a tua obra que está sendo realizada através desses recursos financeiros, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós, como nação brasileira, como também um povo santo do Senhor, nós venhamos prosperar, Pai, para que a Tua obra, ela venha continuar, ela venha crescer, ela venha permanecer, através dos recursos financeiros também, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que as suas bênçãos venham sobre nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que tudo isso venha passar, Deus, para que nós venhamos continuar e prosseguir, Senhor, a fim de alcançar os seus objetivos, a fim de alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de pedir para que você que está na sua casa agora, ou seja lá onde você estiver, que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 42. Eu estava lá na casa da minha tia agora de tarde e o Vitor estava editando um vídeo de casamento, e aí eu falei assim: Vitor,
Eu já preguei essa palavra lá na nossa igreja. Eu vou falar sobre Jacó. Aí ele falou assim, eu acho que não, você já cansou de falar de Paulo e Timóteo, de Jacó eu nunca vi não. Eu falei, não, eu não vou falar de Paulo e Timóteo durante um bom tempo, eu acho, porque a galera eu acho que já se cansou de ouvir. E hoje era uma pregação, uma ministração que eu já tinha preparado. Na verdade, ela é fruto de uma pregação do pastor Mário Lima. Eu fui numa igreja onde ele pregou e eu fiz algumas anotações e Deus ministrou no meu coração bem forte referente a essa palavra, e hoje eu gostaria de compartilhar com a igreja. Em Gênesis capítulo 42, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Gênesis 42. O versículo 1 diz assim: Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algo mal lhe acontecesse. No versículo 5 fala assim: Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com os outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Eu gostaria de orar mais uma vez, porque a palavra do Senhor ela foi lida. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos presenteou com a sua palavra, o Senhor nos presenteou com a Bíblia. Pai, obrigado porque diante do esforço de tantos homens, a tua palavra chegou até nós. E hoje nós temos a oportunidade de desfrutar dela, Pai. Muito obrigado, Deus, porque aqui no nosso país nós temos esse acesso, o livre acesso à tua palavra. Nós temos esse privilégio. Deus, obrigado porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. Obrigado, Deus, porque nesse momento eu sei que o Senhor já falou com muitas pessoas aqui. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela fala que havia um período de dificuldade. Eu acho que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja já ouviram falar da história de José do Egito. Que ele era um jovem de 17 anos quando o Senhor lhe entrega visões, sonhos, e ele começa a compartilhar com os seus irmãos. E também a palavra conta que José, ele era o filho mais amado do seu pai. Dentre os filhos, José era aquele que o pai era mais apaixonado, quem ele mais amava. Isso a Bíblia deixa claro. E José, quando fez 17 anos, então o Senhor lhe presenteia com visões, com sonhos, e ele começa a contar para os seus irmãos aqueles sonhos que ele estava tendo, e ele começa a compartilhar aqueles sonhos proféticos, aquelas visões, e os irmãos começam a questioná-lo, falando assim: como assim você, sendo o mais novo, o menor, o pequenino, você vem dizer para nós que nós e os nossos pais um dia nos curvaremos diante de você? E os irmãos começam na verdade, não criar um ódio, mas apenas a aflorar aquilo que já existia, porque quando eles olhavam para o amor do pai para com José, eles viam que excedia o amor do pai para com eles. E quando José começa a contar esses sonhos, essas visões, os irmãos se enchem de fúria, de ódio, e então jogam ele num poço, numa cisterna, deixam ele preso lá. E aí quando passa homens que compravam escravos, então José ele é vendido como um escravo. E nós sabemos de toda a história, todo esse contexto que acontece. Então os irmãos mancham as vestes, a túnica que o pai tinha dado para José de sangue de animal, e eles falam: pai, uma fera atacou o nosso irmão e o matou, o levou. E então
Jacó, ele passa anos acreditando que o seu filho havia morrido. E Deus então faz uma obra tremenda, porque aqueles sonhos não eram apenas sonhos naturais de José, aquelas visões não eram as alucinações que José estava tendo naqueles momentos. Aquilo era algo de Deus, aquilo era uma visão profética do que viria a acontecer realmente. Aquilo não era algo nascido apenas no coração de José, mas era algo vindo dos céus, era algo que fazia parte do planejamento e dos planos de Deus. E quando essas coisas elas nascem não no nosso coração, mas quando elas nascem do coração de Deus, quando elas partem do céu e vêm em nossa direção, eu quero dizer para você que você que tem uma promessa de Deus na sua vida, saiba que tudo o que nasce no coração de Deus, ele acaba se cumprindo de uma forma ou de outra, se cumpre na sua vida. Então se existe algo do Senhor, uma promessa, uma visão profética na sua vida, um sonho profético, saiba que independente das circunstâncias, das situações que você se encontra, um dia isso vai acontecer, porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para cumprir até o final. Então não desanima, não desista, porque se Deus implantou algo do coração dele no seu coração, esse algo vai se cumprir e vai finalizar. E nesse momento aqui, Deus começa a mudar todo o cenário que envolvia tanto José quanto a família dele, para que aqueles planos que haviam nascido no coração de Deus começassem a tomar uma forma mais palpável e mais visível. Então Deus ele traz uma grande seca, uma grande fome para aquela nação e para todas as cidades que estavam ali próximas. E aí entra no contexto desse trecho da Bíblia que nós acabamos de ler. A fome excessiva já havia chegado até a família de Jacó e dos irmãos de José. Depois de tantos anos, Deus começou a movimentar para que aqueles sonhos e aquelas visões começassem a se cumprir. Mas eu não quero entrar exatamente nesse ponto da finalização, do cumprimento da visão de José, dos sonhos proféticos. Mas eu quero focar em que nesse momento, nessa etapa da história, a família de Jacó estava passando por uma dificuldade. Eles estavam passando por uma luta. Eu não quero dizer que eles estavam sendo provados, não, mas eu creio que eles estavam passando por uma luta que era uma permissão do Senhor para que a vontade dele se cumprisse. E muitas vezes nós também, eu acho que muitas vezes não, a nossa vida, ela é todo o nosso caminho da nossa vida, ele é cercado por lutas. Todas as vezes que nós passamos por uma batalha, que nós passamos por uma luta, nós vencemos e logo nós entramos em outra. Porque o Senhor precisa de pessoas aptas para entrar no reino celestial. E todas essas lutas nos capacitam para isso. E sabe, existem as nossas lutas naturais e existem aquelas lutas que são impostas por Deus. E nesse momento, Jacó, ele estava passando por uma dificuldade. E muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades também durante a nossa caminhada com Deus. Durante o nosso ministério, durante o nosso chamado, durante a nossa vida natural. E aqui Jacó, ele se depara com essa dificuldade. Mas eu queria dizer para você que quando a luta, a dificuldade, ela é algo imposto por Deus, ela serve para que o nome dele seja exaltado. Toda a dificuldade, toda a luta, quando ela vem de Deus, eu quero dizer para você que ela é pedagógica. Ela tem uma lição para nos ensinar. Existe algo para que nós venhamos aprender com essas lutas, com essas dificuldades. Tudo que vem de Deus tem uma finalidade de nos ensinar algo, de nos levar para níveis mais altos,
de maturidade com Ele, de maturidade espiritual e muitas vezes até em questões naturais de relacionamentos interpessoais. E quando a luta ela é de Deus, quando a dificuldade ela é de Deus, ela vem com algo no final que gera êxito e que gera bênçãos nas nossas vidas. Então saiba que se você está passando por uma luta hoje, primeiro, ela vai servir para que o nome de Deus seja exaltado. Segundo, ela é uma luta, ela é uma dificuldade pedagógica que vai te ensinar muitas coisas. Terceiro, ela é para que na sua vida seja gerado êxito e para que seja estabelecida bênção sobre a sua vida. Você vai ver que no final dessa luta, dessa dificuldade, o Senhor vai derramar algo sobrenatural na sua vida. E com Jacó não foi diferente, porque Deus ele promete a bênção, mas sabe, muitas vezes é fácil quando nós enxergamos os sonhos e Deus falou assim, olha José, através dos sonhos, você vai se tornar alguém importante, os seus irmãos um dia vão se curvar diante de você, você vai alcançar um patamar elevado diante das pessoas, e muitas vezes nós também recebemos essas promessas do Senhor. Mas uma coisa que eu já falei aqui para o pessoal dos jovens, eu acho que eu já falei até aqui na igreja, é que Deus muitas vezes Ele promete a bênção, mas Ele não nos fala como nós vamos chegar até ela. Qual o caminho até a bênção, qual o processo que eu vou passar até chegar na bênção. Jesus ele chega para os discípulos e ele fala, ei, vamos, nós vamos atravessar o mar. Mas Jesus ele não fala, olha, no meio do mar a gente vai ter tempestade, no meio do mar a gente vai ter ventania forte, o barco vai quase virar. Não, ele fala, olha, nós vamos chegar até o final. Ele promete que sim, vocês vão chegar até o final. Aquilo que ele promete, ele vai cumprir. Mas o caminho entre aqui e até lá, existe um processo de dificuldades que nos capacitam para receber aquilo que Deus tem preparado para nós no final. Então saiba que Deus ele pode ter prometido uma bênção na sua vida. Ele pode estar com algo nas mãos dele, prestes a te entregar. Mas o caminho daqui até lá, existem dificuldades. E existia uma promessa também para Jacó. Para Abraão, Isaac, e depois passou para Jacó. E ele se depara nesse momento, nesse processo entre aquilo que Deus tinha prometido e a bênção, né? E Deus movimenta toda uma situação a fim de que o plano dele se cumprisse. E chega nesse ponto da história em que Jacó, ele sabia que existia uma provisão do Senhor, mas existiam alguns passos que Jacó precisava dar. E aqui eu separei 4 atitudes de Jacó para alcançar a provisão de Deus. E a primeira atitude que Jacó teve em meio à dificuldade de tanta fome, de tanta luta que cercava toda a família dele, porque ele era um líder não apenas da família, mas ele era um líder geral ali naquele ambiente todo, e a família era muito grande e ele era o provedor, ele era o principal provedor. E então ele precisava de alguma forma alcançar a provisão do Senhor. E nós sabemos que Deus ele tem provisão para nós, mas a grande questão é como chegar até as mãos de Deus, ou como chegar até aquilo que Deus tem preparado para nós. E no versículo 1, Jacó, ele identifica o lugar da bênção dele. Se você olhar aí na parte A do versículo 1, fala assim, quando Jacó soube que no Egito havia cereais. Sabe, é muito importante que nós estejamos atentos para o local da nossa bênção, para o local de onde Deus está verdadeiramente. Ele prestava atenção no que as pessoas falavam, sabe? Existiam rumores,
Eu tenho certeza porque, sabe, quando aparece uma notícia, mesmo que nós não estejamos assistindo televisão, por exemplo, quando eu lembro que no 11 de setembro, eu acho que eu estava na escola, né, quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas, e eu não estava vendo aquilo na televisão, mas eu lembro que de alguma forma um foi falando para o outro e falando, aconteceu algo complicado, o avião caiu, bateu nos prédios, os prédios caíram, e eu não tinha chegado até a minha casa ainda para ver aquilo, mas de alguma forma aquilo, os meus ouvidos se atentaram para aquelas falas, e eu sabia que existia algo de errado. E ao invés de perceber algo de errado, Jacó ele se atentou para o local onde estava a provisão do Senhor. E ele ouve ele fala, olha, eu soube que no Egito, não é aqui onde eu estou. Eu preciso caminhar um pouco. Sabe, talvez nós precisamos nos atentar para discernir qual o ambiente da nossa bênção, qual o ambiente da nossa vitória. Sabe, eu acho que eu nunca preguei aqui sobre vitória, mas eu creio que nós teremos vitórias em Deus. E nós muitas vezes, nós pedimos a solução, Deus, a minha vida está numa dificuldade, Senhor, eu preciso de uma provisão, eu preciso de uma solução. Muitas vezes nós oramos dessa forma para Deus, mas nós não nos atentamos quando Deus nos envia a solução para as dificuldades. E sabe, o lugar da nossa vitória, o primeiro local onde nós vamos encontrar o refúgio, o refrigério para os momentos difíceis, é dentro da nossa própria igreja. É através do que é pregado nos púlpitos. No púlpito da nossa igreja, aliás. Porque lá na nossa igreja existem pessoas que nos conhecem verdadeiramente, pessoas que são capazes de nos exortar quando necessário, de nos consolar, de chorar junto conosco quando nós precisamos, e também de se alegrar conosco quando nós estamos felizes. Eu sei muito bem disso, porque eu passei por uma felicidade aí antes de ontem, e a galera tá felizona comigo. Eu não vou falar aqui na live porque, né? É muito pessoal, Vitão, Luana. Tô namorando, gente, tô namorando. Minha bênção, eu identifiquei o local. Aí eu fui atrás, e nós vamos chegar lá nesse ponto, hein? E ela vai me matar se ela assistir isso aqui. Eu não falei o nome, né? Então, né? Tá de boa. E sabe, o primeiro local onde nós entendemos, onde nós identificamos o local da nossa bênção é a nossa igreja. E o segundo local, que eu acho talvez até mais importante do que isso, é que a sua bênção está na sua oração. O local da sua bênção é onde você ora. É a sua própria oração. Pai fala, Jesus ele fala, olha, vocês quando precisarem de algo, entrem no secreto, feche a porta, fale com o Pai, e Ele que te verá em secreto, Ele te recompensará. Deus vai derramar algo através da sua oração. Deus vai derramar algo através do que sai do púlpito dessa igreja. Se você busca solução, sabe, o primeiro local que você deve buscar é diante do altar da sua igreja. É o que sai daqui de cima. E a segunda atitude de Jacó para alcançar a provisão é que foi preciso fazer algo para chegar até onde estava a bênção. E olha aí ainda no versículo 1, na parte B, e Jacó, no início, no versículo 1, ele fala assim: quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? E aí no versículo 2 ele diz assim: ouvi dizer que há cereais no Egito, desçam até lá e comprem os cereais.
Mas no final do versículo 1, ele entendeu, ele discerniu, ele falou: ei, eu já ouvi rumores, eu sei que existem cereais no Egito. E aí, de repente, ele, como talvez o sacerdote do lar dele, o provedor da sua casa, talvez ele já estava numa idade um pouco avançada, porque ele já tinha 11 filhos, e de repente ele ouve, e ele pensa, eu fiquei imaginando Jacó pensando, eu sei onde existem cereais, e sabe, se chegou até Jacó, eu imagino que os rumores já estavam rolando ali ao entorno dele, e de repente ele olha para os filhos dele, ele fala que existiam cereais no Egito, e ele fala: por que vocês estão aí parados? Sem fazer nada, com cara de tacho, um olhando para a cara do outro. E muitas vezes dentro da igreja existem crentes assim, que ficam só de domingo a domingo com as suas mãos estendidas, sem abrir uma palavra para o Senhor, sem verdadeiramente rasgar o coração em adoração a Deus, e ficam esperando que ainda volte o maná a descer do céu. Mas não, existem momentos que Deus olha para nós e fala assim: ei, até quando vocês vão ficar aí olhando uns para a cara dos outros, esperando que algo aconteça sem que vocês se movimentem? E Jacó, ele falou: ei, eu já falei para vocês que existe cereal no Egito, por que é que vocês ainda não começaram a se arrumar, não começaram a se prontificar para partir? Porque todas as vezes que nós agimos, Deus, ele reage. Eu sempre falo aqui que a palavra do Senhor fala: ei, aproximem-se do Senhor e Ele se aproximará de vós. Para toda a nossa ação existe uma reação de Deus. Então nós precisamos dar alguns passos para que Deus venha com a sua glória e com as suas bênçãos em direção a nós. Quando nós agimos em direção a Deus, Ele age em nossa direção. A palavra do Senhor fala: clamar-me-eis e responder-te-eis. Batei, batei e abre-se-vos-á. Se vós pedires algo em meu nome, eu assim o farei. Jesus diz. Irmãos, não adianta nós ouvirmos rumores, não adianta a gente ficar atrás da porta ouvindo o que Deus tem preparado para a igreja, se nós não dobrarmos o nosso joelho em oração, se nós não nos derramarmos em adoração a Ele, se nós não movimentarmos o mundo espiritual através das nossas orações espirituais, enxergarmos as coisas através das nossas visões espirituais, se nós não agirmos, nada vai acontecer. E Jacó, ele olha para os filhos e ele fala: vocês estão aí parados? Vocês vão esperar os cereais do Egito virem até nós? Eles não vão fazer isso. E muitas vezes nós ficamos esperando: Deus prometeu que a minha família vai ser uma bênção, mas se você não se ajoelhar todos os dias, clamando pela misericórdia do Senhor, uma hora o inimigo vai encontrar brechas na sua casa, uma hora o inimigo vai encontrar brechas na sua vida, e ele vai agir, e ele provavelmente, com grande certeza, ele vai te destruir, porque você não está verdadeiramente alinhado com Deus. Você não está observando as brechas na sua casa, você não está observando as brechas que você está abrindo na sua vida. Nós precisamos agir. E o terceiro ponto, de atitudes para nós alcançarmos e chegarmos até aquilo que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos identificar o local da nossa bênção. Nós precisamos agir em direção a isso. E nós precisamos tomar cuidado com o que nós ouvimos. É engraçado porque no versículo 1, Jacó, ele soube que existia cereais no Egito. E no final aqui, no versículo 2, ele reafirma: eu ouvi uma verdade. Eu ouvi que sim, existem cereais no Egito. Ele reafirma, ele fala: olha, não são apenas rumores, existe uma verdade. E a grande questão de talvez essa nossa
Esse nosso momento é que nós estamos ouvindo e recebendo informações demais, informações periféricas demais, e nós não estamos conseguindo distinguir aquilo que é verdade daquilo que é uma não verdade. E eu ouvi uma frase que diz que o ouvido ele é o órgão sexual da alma. E eu fiquei pensando nisso e depois eu falei, poxa, é verdade, porque muito daquilo que é gerado na minha alma, muito daquilo que é gerado na minha mente é através das coisas que eu ouço. Muito das coisas que eu vivo também, mas muito daquilo que eu absorvo através da minha audição, através do que falam para mim, eu acabo tomando como verdade e muitas vezes eu acabo seguindo aquilo como uma verdade única. E aí que se encontra o grande problema, porque na maioria das vezes quando nós não estamos com a nossa visão espiritual aberta, quando nós não estamos com os nossos ouvidos espirituais abertos, nós acabamos nos firmando e nos solidificando e nos pautando em coisas apenas naturais e não em coisas que o Senhor tem preparado para nós e não em coisas que o Senhor já disse que nós viveríamos. Muitas coisas elas são geradas no nosso coração através daquilo que ouvimos. E eu queria dizer para você, e eu queria te dar uma dica, não uma, mas simplesmente falar aqui que muitas das coisas que nós ouvimos gera algo em nosso coração. Eu gostaria de direcionar você. Não é porque aqui eu sou da IERC, não, mas, sabe, algumas pessoas têm pregado e as pessoas têm ministrado até no louvor, e eu sei que daqui tem partido palavras de bênçãos, palavras abençoadas. Então, sabe, ouça o que sai do púlpito dessa igreja, porque eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida. Nós temos recebido aqui palavras de direcionamento, palavras de ânimo, muitas vezes de correção também, mas todas essas palavras estão contribuindo para que nós venhamos avançar e chegar até onde o Senhor tem preparado para nós. Outra coisa, ouça a voz de Deus, acho que é o mais importante. Ouça a voz de Deus. Eu sei que nós hoje estamos cercados de pessoas super eloquentes pregando o evangelho, e nesse período de quarentena os nossos ouvidos estão ligados, os nossos olhos também a várias lives, a vários pregadores. Eu sei porque a galera que anda comigo já tinha um pouco dessa tendência e agora isso acabou se tornando algo muito mais forte. Então, antes de você realmente absorver aquilo que você está ouvindo nas pregações de outras igrejas, leia a Bíblia, saiba o que o Senhor quer de você, ouça a voz de Deus e ouça aquilo que sai do verdadeiro evangelho. Porque hoje está muito fácil, as pregações mostram que, sabe, de qualquer jeito eu vou alcançar a eternidade, de qualquer jeito eu vou encostar em Jesus, de qualquer jeito eu vou ver a face de Deus, de qualquer jeito eu vou alcançar aquilo que Deus tem preparado, mas não, quando nós falamos do verdadeiro evangelho, quando nós ouvimos o verdadeiro evangelho, a palavra diz que sim, existem dificuldades, mas além das dificuldades e muito maior daquilo que está no mundo é o que está em nós, porque a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas Ele já venceu todas elas por nós, através da cruz. Jesus, Ele se entregou na cruz por mim e por você. Então ouça o verdadeiro evangelho. E Jacó, ele ouviu uma verdade. Ele fala no versículo 1, quando Jacó soube que no Egito havia cereais, e no versículo 2, na parte A, fala, ele diz para os seus filhos, ouvi dizer que há cereais no Egito. Era uma verdade, e quando nós ouvimos verdades, elas são incontestáveis, e eu quero falar para você que dentro desse livro existem verdades incontestáveis.
Coisas que, independente do que pregadores dizem, filosofias dizem, existem verdades aqui, que só essas verdades são capazes de nos levar até a eternidade, até um encontro com Jesus, até um encontro com Deus. Somente através dessas verdades, através de Jesus, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente essas verdades nos moldarão a passar pelo caminho e pela porta estreita. Somente essas verdades nos levarão à bênção que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. E o quarto ponto, para encerrar essa ministração, essa pregação, eu queria só relembrar os três primeiros pontos de atitudes para nós alcançarmos a provisão do Senhor. Primeiro, nós precisamos identificar o local da nossa bênção. E eu falei que muitas vezes o local da nossa bênção é a nossa igreja, é o altar da nossa igreja. As palavras que saem daqui, a nossa oração é o local da nossa bênção. Segundo, nós precisamos agir em direção a isso, agir em direção ao que Deus tem preparado para nós. Terceiro, nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos, se nós queremos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos estar firmados e pautados na verdade da palavra de Deus. E o quarto ponto é que nós precisamos descer até o local dos mantimentos. Olha no versículo 4, na parte B, Jacó, ele fala assim, deixa eu achar aqui. Mas Jacó não deixou Benjamim ir, o irmão mais novo de José, pois tinha medo que algo de mal lhe acontecesse. É no versículo 2b. Eu vou ler o 2 inteiro. Ouvi dizer que há cereais no Egito. E então Jacó fala para os filhos: desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. E sabe uma coisa que Deus me falou muito forte aqui? Quando Jacó ele fala para os seus filhos: desçam até o Egito para comprar mantimentos, significava que aquele movimento de ir até aquele local onde existia mantimento era, digamos assim, uma forma de se humilhar diante da situação, de se humilhar diante daquilo que estava acontecendo. Era preciso que Jacó descesse um pouco daquele pedestal de ser como uma nação santa, povo de Deus, povo eleito, e eles precisavam sair dali de Canaã. Nossa, mas poxa, Canaã era a cidade que brotava, que manava leite e mel, era uma cidade próspera, onde os frutos eram gigantescos, e poxa, agora já não existia mais nada, e ele precisava se rebaixar, indo até uma outra nação, que não era tida como uma nação santa, como uma nação de um povo eleito, e agora ele fala para os seus filhos: ei, nós vamos precisar descer até lá. Descer tem um peso de humildade e de dependência. Para alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos entender a nossa posição de humildade e de dependência de Deus. Porque talvez ali, aquela terra sempre entregou para Jacó que tudo aquilo que ele plantava nascia de uma forma esplendorosa, de uma forma gigantesca, mas talvez só a parte do seu esforço físico ali já não estava mais acontecendo aquilo que naturalmente acontecia. E então Jacó ele precisou entrar num estado de humildade, num estado de dependência da situação que Deus havia colocado ali. E então Jacó ele fala: ei, nós vamos precisar nos humilhar um pouco. Nós agora não conseguimos mais depender dessa terra que manava leite e mel. Agora nós precisamos depender de um outro ambiente.
Nós precisamos depender agora de um ambiente que está um pouco abaixo de nós. E sabe, descer, ela tem uma conotação de humildade. Jonas, antes de chegar até o posto de pregar o evangelho em Nínive, Jonas ele precisou descer. Se você pegar lá a passagem que fala de Jonas, ele precisou descer até o local da passagem dele, de comprar a passagem. Depois Jonas ele precisou descer um pouco mais até o porto. Depois Jonas ele desceu até o porão do navio. E por fim Jonas desceu até as profundezas dos mares, dentro da barriga de um peixe. Mas quando Jonas ele entra verdadeiramente nos planos e no alinhamento da vontade de Deus, todo aquele percurso de declínio, ele começa a sofrer uma mudança, uma transformação. E quando ele começa a alinhar a vontade dele com a vontade de Deus, quando ele começa a alinhar o coração dele com o coração de Deus, os pensamentos dele com os pensamentos de Deus, ele começa a subir, ele começa a ir em direção aos propósitos de Deus para a vida dele. Primeiro nós descemos para depois Deus nos elevar. Jesus humildemente desceu as águas, ele foi batizado. Jesus não precisava. Nós sabemos que o batismo ele é para que seja deixado para trás um velho homem, um homem de pecado, mas a palavra diz que Jesus ele não tinha pecado, mas humildemente Jesus ele se coloca diante das leis, diante daquilo que era correto a se fazer, e ele não precisava, mas ele desce até as águas. Jesus depois ele também não precisava, porque ele era o próprio Deus. Jesus ele desce até as sepulturas. Ele se entrega à morte. E antes de ressuscitar ainda, a palavra de Deus diz que Jesus desceu mais profundo ainda. Jesus foi até o inferno com a chave. E a palavra fala que Jesus tomou a chave. Mas depois de descer todas essas etapas, Jesus subiu e Jesus foi glorificado. Jesus alcançou aquilo que o Pai tinha preparado para ele. Para descer é preciso ter coragem, ter humildade. Todo mundo que nós vemos na Bíblia, que teve coragem o suficiente de se humilhar diante de Deus, diante de muitas situações, alcançou a exaltação com Deus. Não diante de pessoas, não é isso que eu quero dizer, talvez, ou provavelmente, ou com grande certeza, a sua bênção, ela não está preparada para esse mundo terreno. Você vai sofrer muitas dificuldades. Talvez esse plano, essa terra, sejam apenas os momentos de declínio, apenas os momentos onde você vai precisar ir para as profundezas, se humilhando cada dia mais diante da presença de Deus, diante de situações. Mas eu quero dizer para você que Deus tem algo preparado na eternidade para mim e para você, e lá será o local da nossa maior exaltação, da nossa maior glorificação. E é isso que Deus tem preparado para nós. Nos momentos difíceis, saiba que você precisa se humilhar diante da presença de Deus. E muitas vezes diante de muitas situações, para que a glória dele resplandeça na sua vida. A palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então muitas vezes nós precisamos mostrar quais as nossas fraquezas. E talvez hoje você esteja com uma grande dificuldade, com uma grande fraqueza dentro de você. Alguma circunstância, algo que aconteceu durante esses dias que talvez tenha te colocado para baixo. Mas eu quero falar para você que esse é o momento de você expor para Deus em humildade.
expor para Deus, dizendo: Senhor, eu sou dependente de Ti. Sim, coisas ruins, coisas difíceis vêm acontecendo na minha vida, mas Pai, eu já escutei que o local da minha bênção, Senhor, é debaixo das Suas asas. O salmista, ele fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele estava com uma grande dificuldade, ele estava clamando ali, de onde vem o meu socorro? Eu estou em angústia, e de repente ele fala, o meu socorro vem do Senhor. O socorro que você tanto espera vem diante da presença de Deus. Depois de você se humilhar, depois de você dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, Pai. E nós sabemos o final da história da família de Jacó. Ele encontra o seu filho que estava perdido, que havia sido vendido, e ali a família dele é abençoada. Então os planos de Deus, eles se cumprem. E até hoje os planos de Deus, eles têm uma conotação de cumprimento em nossas vidas. Um dia vai se cumprir. Permaneça firme, sempre se colocando diante da presença do Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela vida de cada pessoa que ouviu, que está ouvindo essa ministração, essa pregação, Pai. Deus, eu sei que momentos difíceis vêm até nós, Pai. Eu sei que momentos de dificuldades, de lutas vêm até nós, Pai. Mas, Senhor, em humildade, nos humilhando diante da Tua presença, Senhor, dizendo que nós somos dependentes de Ti, nós queremos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nós já sabemos que o local da nossa bênção é junto do Senhor, Pai. É em intimidade contigo, Deus. Mas nos ajuda, Senhor, a chegar até o ponto final, a chegar até o alvo, a chegar até o objetivo que o Senhor tem para nós. Deus, não deixe que as situações difíceis venham fazer os meus irmãos e os meus amigos pararem diante do caminho. Mas, Pai, que nós venhamos seguir e nós venhamos ser como Paulo, lutar o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, porque nós vamos atingir o alvo que o Senhor estabeleceu para o seu povo, em nome de Jesus. Que nós sejamos abençoados pelo Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. E tenha um resto de semana muito abençoado por Deus. Amém? Deus abençoe. O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu faço